Olá, bem-vindo. Vamos falar aqui a respeito de atributos de projetos, que são as configurações do projeto que queremos desenvolver aqui na área principal do Cinema 4D. Quando nós falamos em projetos, estamos falando em algo que pretendemos planejar e que pretendemos realizar. E quando nós finalizamos de forma parcial ou completa esse trabalho, a gente tem a opção de vir aqui nesse menu na parte superior, que é o menu File, e nas opções Save ou Save As, que significa salvar ou salvar como, nós temos como dar um nome ao nosso projeto aí, que iremos salvar em uma mídia qualquer. Tá? Podemos também utilizar um recurso de exportação, onde nós exportamos o trabalho realizado para uma outra plataforma qualquer, que possa absorver qualquer uma dessas extensões aqui, que o Cinema 4D torna possível aí de utilizar. Tá? Bem, e falando-se em atributos, nós estamos olhando aqui nesse canto inferior de direita uma janela que é a janela que representa os atributos. E antes de entrarmos com qualquer objeto ou qualquer recurso aqui na área, o programa já disponibiliza de forma automática um atributo chamado projeto. É nele que nós vamos ter a opção de fazermos a pré-configuração do que iremos fazer aqui na área. Qualquer atividade que a gente inicialize aqui na área terá como referência essas configurações aqui pré-definidas pelo programa. Caso pretendamos aí fazer algumas modificações antes de iniciar o projeto, este é o momento exato que a gente pode fazer essas modificações, ok? Então aqui em Project nós vamos ver que nós temos uns menus. Cada menu desse selecionado com o botão esquerdo, nós temos na parte inferior todas as propriedades referentes aos menus. Então nós vamos focar nossa atenção para o Project Settings e o Info. No Project Settings, que significa a configuração dos projetos, nós temos a informação de escala do projeto que nós estamos trabalhando, nós temos as informações referentes à animação que iremos realizar, temos sobre o nível de detalhe, sobre quais os recursos que nós poderemos utilizar durante o projeto, temos como utilizar cores para os objetos adicionados e temos como definir qual o tamanho da tela de apresentação da nossa renderização. Temos como salvar as configurações aqui embaixo em Save Preset, ou temos como carregar alguma configuração já pré-determinada por nós. Vamos entender então essa primeira opção aqui, Project Scale. O Project Scale ele significa aqui a proporcionalidade que nós teremos em relação aos objetos numa escala real. Vocês vão ver que eu estou utilizando aqui o valor 1. E eu estou utilizando a medida em centímetros. Podemos utilizar qualquer medida possível, a exemplo de quilômetros, metros, milímetros, micrômetros, nanômetros, milhas, jardas, pés e até mesmo polegadas. Aqui nós temos a proporcionalidade 1 para 1. Se clicarmos aqui em Scale Project, nós temos como definir qual a proporcionalidade do que iremos fazer em relação à escala real. A escala real representa 1000 vezes o valor do que utilizarmos aqui na nossa área central. Vamos dar OK aqui e vou mantê-lo nessa configuração. Aqui em FPS eu tenho como trabalhar todas as informações pertinentes a essa linha que fica aqui na parte inferior da janela de trabalho, que é a linha de animação. É aqui que nós vamos fazer as nossas animações dos objetos e da cena aqui junto à área. Vocês vão ver que eu estou utilizando por padrão o FPS, que é o frame por segundo, no valor de 30. Lá no Blender nós utilizamos em média o valor de 25. Isso quer dizer que para cada 30 frames aqui dessa linha de animação, eu estarei fazendo ou criando um vídeo de 1 segundo. E o programa já coloca disponível aqui 90 frames para iniciar um vídeo bem rápido. Vocês vão ver que eu tenho um mínimo aqui 0 e o máximo 90. Essas caixas podem ser alteradas conforme a nossa necessidade. Então, tendo 90 frames aqui, eu tenho a possibilidade de fazer 3 segundos de vídeos inicialmente. Tá? Aqui eu tenho o nível de detalhe do processo que eu estarei trabalhando aqui na área. Se eu tiver uma máquina boa, eu posso usar esse percentual em 100%. Se a minha placa de vídeo não tiver os recursos bons, eu posso diminuir esses detalhes aqui para fazer com que o processamento de renderização do projeto seja feito de forma mais rápida. Vocês vão ver que eu tenho umas caixas selecionáveis aqui, onde essas caixas selecionáveis vão me permitir utilizar todos os recursos de efeito, exemplo de animação, geradores, dinâmicas de sistema, expressões e até mesmo deformadores junto ao projeto. Caso a gente desmarque qualquer uma dessas caixas, nós deixamos de utilizar esse recurso junto ao projeto. Podemos utilizar também cores para os objetos inseridos. Clicando nessa caixa Color aqui, nós temos como atribuir uma cor diferente ao objeto selecionado.
Aqui nós temos o View Clipping, que nos permite fazer a visualização e o tamanho da nossa renderização aí durante o processo. Temos desde o valor pequeno até o valor customizado. E aqui nós temos como salvar as configurações, que nós alteramos aqui nessa janela de atributos de projeto, como também carregarmos alguma que a gente já tenha realizado. Verifique que eu tenho aqui uma janelinha também chamada Info, e nessa janela eu tenho a possibilidade aqui de, nessa opção Autor, colocar o nome do projeto que eu criei. Posso colocar os direitos e também as informações pertinentes ao mesmo. O arquivo será salvo com essas informações, com a data e com a versão do programa que utilizamos. E aqui em Dynamics nós temos como controlar algumas opções referentes aos efeitos gravitacionais, a exemplo da gravidade, densidade do ar e até mesmo a escala de tempo. E aqui em To Do nós podemos utilizar aqui algumas informações que a gente pode colocar junto ao projeto, e temos também a janela de Key Interpolation, que é a interpolação de chaves, tá ok? Então nós vamos usar muito esse aqui, o Project Settings e o Info, para colocarmos aqui o nome e a autoria do projeto e aqui as configurações iniciais. No momento em que usamos qualquer objeto aqui ou qualquer ferramenta na área de trabalho, esse menu de atributos ele vai deixar de existir. Vamos ver aqui um exemplo, vou clicar aqui e vou adicionar um cubo. Repare que o cubo veio e aqui na guia de atributos vai haver informação de atributos referente a esse objeto, que é assunto para o próximo tutorial. E para nós alterarmos as configurações do projeto, nós temos a possibilidade de usarmos o menu que fica aqui na opção Edit, na parte superior, denominado Preference, ou podemos usar o Ctrl E, que vai abrir essa mesma janela de configuração aí. E com ela visível a gente pode fazer as alterações possíveis aqui dentro dessa janela. A exemplo aqui de Units, podemos mudar as medidas, podemos usar outras possibilidades de configuração aqui junto ao mesmo, ok? Então é isso aí, pessoal. No próximo tutorial vamos ver aqui os atributos de ferramentas e de objetos adicionados à área. Até a próxima.